estou vendo uma chuva de bênção, estou vendo uma chuva de bênção vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. A mãozinha assim, ó. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Diga, oh glória, nós damos glória, assim ó, e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênção, estou vendo uma chuva de bênção, estou vendo uma chuva de bênção vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Liga, estou vendo uma chuva de bênção, estou vendo uma chuva de bênção, estou vendo uma chuva de bênção vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. A mãozinha assim, ó. Oh glória, nós damos glória, e ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, assim, ó, e vamos todos dar a volta da vitória. Assim, ó. Nós damos glória, e vamos vir para mudar a nossa história. Diga pra ele, oh glória, nós damos glória, e vamos todos, diga assim, e vamos todos dar a volta da vitória. Glória a Deus, aleluia. Quem é mais que vencedor aí, diga, oh glória! E aplauda Jesus que ele merece. Amém? Agora sim, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Vamos nos preparar para receber o grande homem de Deus, pastor Denilson Silva, vai estar conosco e agora, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu estou aqui diante de Ti, meu Deus, e te peço que o Senhor venha usar o teu filho grandiosamente, poderosamente, em nome de Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida dele. Ah, Pai, para que ele possa trazer uma palavra poderosa, para que ele possa edificar a vida de cada um que aqui está. Ah, meu irmão, faça desse louvor, faça desse momento o seu momento de oração, faça desse momento o seu momento de encontro com Deus. A vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é. Aleluia, declara a minha vida, diga, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Entrega nas mãos do Senhor, diga, a Deus eu entreguei o
do meu ser e entrei no mar. Pra longe eu não vejo mais locais, só Deus e eu agora. Vai entregando nas mãos de Deus nessa noite, diga: a minha vida é do Mestre, meu coração. Deus está nesse lugar, igreja. Abra o seu coração para Ele e declare: aleluia, eu amo a tua unção, meu Pai. Minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus Ele te ama muito. É por isso que você está aqui nessa noite. As ondas grandes vêm tentando, longe da presença. Levante as mãos e diga: a minha vida é do Mestre. O coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A igreja canta bem alto: a minha vida. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Meu Deus, é isso que nos traz aqui nesta noite. É a certeza, Pai, de que o Senhor é bom naquilo que faz. A certeza, Pai, de que o Senhor tem resposta para a nossa alma, para a nossa vida. A Tua palavra, Deus, que é lâmpada para os nossos pés, ela tem a liberdade aqui hoje, ó Deus, para penetrar entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Espírito de Deus, nós te convidamos nesta noite, que o Senhor, ó Pai, se faça presente na vida de homens e mulheres, corações, ó Pai, sedentos pela Tua palavra, famintos pela Tua presença. Meu Deus, que a Tua palavra venha de encontro com aquilo que essa pessoa tanto precisa. Vivemos, ó Pai, em dias, ó Deus, como precisamos do Senhor acima de tudo. Precisamos do Senhor, ó Pai, acima da vida, acima do ar, ó Deus. O apóstolo Pedro dizia: para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? O que faremos nós, ó Pai, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então se faça presente, Deus, em nosso meio, para curar, para libertar. Meu Deus, muitas são as perguntas, ó Pai, que nem sempre obtemos a resposta, que nem sempre, ó Pai, temos a resposta daquilo que estamos vivendo. Mas Deus, quando nós não entendemos, o Senhor revela. Quando nós não sabemos, o Senhor nos ensina. Então fala conosco, Pai. Hoje pode ser, ó Deus, a primeira noite do resto da nossa vida, porque aquilo que nós vamos plantar, porque a palavra que vamos receber, porque a fé, meu Pai, que vamos receber, ela tem o poder de mudar, ela tem o poder de criar, ela tem o poder de refazer, ela tem o poder de modificar. Pai, a nossa vida é Tua, Deus, os nossos pensamentos, a Tua vontade, ajuda-me a cumprir a Tua vontade. Meu Deus, o
Senhor é a solução para cada pessoa. O Senhor é a resposta para a alma sedenta. O Senhor é o socorro para aquele que está em aperto, em aflição. O Senhor é o Deus que ajuda nas nossas necessidades. Nós não podemos ir mais além, ó Pai. Não podemos ir mais longe se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver ao nosso lado, se o Senhor não nos ajudar. O Senhor é quem nos ajuda, o Senhor é quem nos sustenta. Ah, meu irmão, para que chorar? Para que sofrer se Deus tem a saída, se Deus tem a solução para a sua alma? Ah, para que desesperar? Segura na mão da pessoa que está perto de você. Deus vai lhe ajudar esta noite. Aleluia. Vou lhe falar de alguém que pode levar teus sonhos além. Vou lhe mostrar o mundo melhor. Vou lhe mostrar o mundo melhor. O mundo melhor que mudará teu caminho, que mudará teu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a tua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as tuas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus, se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Pra quê solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra quê? Pra quê chorar, sofrer? Se há um Deus, se há um Deus que tudo pode por você. Pra quê? Pra quê solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Ore por quem está do seu lado. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó quando ele orava por alguém, quando ele orava pelos seus amigos. Pai, nós oramos pelos nossos amigos, nós oramos pelos nossos irmãos, oramos, ó Pai, por alguém que aqui está. Não viemos apenas para receber, mas também para dar. Não viemos apenas para receber, mas também queremos abençoar. Abençoe o teu povo, abençoe esta pessoa, meu Pai, que está aflito. Abençoe esta pessoa, meu Pai, que veio aqui hoje precisando de uma resposta. Esta pessoa que veio aqui hoje precisando de uma palavra. A tua palavra é resposta, Pai.
A tua palavra é solução daquilo que nós precisamos. Espírito de Deus, a ti toda honra, a ti toda glória e a ti todo louvor. Pare de sofrer, meu irmão, há uma saída. Pare de sofrer, há uma solução. Pare de sofrer, há um escape. Para de sofrer, Deus tem uma saída para o teu caso. Pai, atenda a oração deste lugar, e que esta noite seja marcada como uma noite de presença, de resposta, de milagre, de mudança, de ascensão. Deus, e tudo isto que seja para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Pra que chorar? Sofrer. Se há um Deus que tudo pode, pra que solidão? Pra que solidão? Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus Cristo entrar no teu. Pela última vez, pra quê? Pra que chorar? Sofrer. Se há um Deus que tudo pode, pra que solidão? Pra que Deixa Jesus. Aplauda Jesus, que Ele é digno de aplauso. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Você vai abençoar pelo menos 5 pessoas. Pelo menos quanto? Quando a gente cantar pra quê, você vai aproximar de pelo menos 5. Pode ser até 10, mas no mínimo 5. E vai cantar para essa pessoa. Jesus tem solução para te dar. Amém? Vamos cantar isso para 5 pessoas ou mais? Pra quê? Sai do seu lugar, fale para alguém. Chorar, sofrer, vamos lá. Sofrer. Se há um Deus que tudo pode, se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Pra que solidão? Solidão. Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra quê? Pra quê chorar? Se há diga pra alguém aí, pra quê? Pra quê? Pra terminar aqui. Vamos encerrar assim bem bonito, ó. Deixa Jesus Cristo entrar. Aqui, ó. Faz assim, ó. No teu coração. Pode aplaudi-lo que ele é digno. Aleluias. Amém. Pode sentar, por favor. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, vencedores. Cadê o meu boa noite? Para quem ainda não me conhece, deixa eu começar falando do meu cumprimento. Normalmente eu chamo todo mundo que vem à igreja de vencedor. E quando o culto acaba, eu chamo você de mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores através de Cristo que nos amou. Então, para você chegar na igreja, você já é um vencedor, porque você enfrenta muitas lutas para chegar numa igreja. Mas quando você vem à igreja e abre o coração para o evangelho, meu irmão, você sai daqui, mais do que vencedor, porque a palavra vai vir, a palavra vai ser pregada e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Quem crê na bênção aqui hoje, pessoal? Então vamos combinar uma coisa. Se eu falar alguma coisa boa de Deus para você, quando eu falar algo bom, você vai falar amém, ou eu recebo, ou eu tomo posse. Por exemplo, Deus hoje vai te abençoar.
Mas suponhamos que eu fale uma coisa ruim, que eu não vou falar, mas se eu falar, quando você sair dali, cuidado, senão você vai escorregar e vai cair. Está repreendido, está amarrado, eu não aceito, eu não recebo. Amém? Então Deus hoje vai te abençoar. Você vai sair daqui hoje melhor do que você chegou. Quando você expressa isso, a Bíblia diz: com o coração a gente crê e com a boca a gente fala do que acredita. Hoje eu tenho uma boa palavra para te dar. É um resumo do que eu preguei no final de semana lá em Rio Branco, na nossa igreja sede. Mas eu quero trazer um pouquinho dessa palavra para você, que ajudou muita gente neste domingo. Enquanto eu pregava, muita gente chorava. Não de tristeza, mas porque Deus falou o coração deles. E o Deus que falou lá vai falar também aqui hoje em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para quem não me conhece, aliás, quem é que não me viu pessoalmente, não me conhecia? Tem alguém? Uma só? 2, 4? Ó, tá aumentando. Ai, meu Deus, quem mais? 5, 10 pessoas. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson. Sou conhecido como Denilson Silva. Sou pastor da Igreja da Graça há quase 27 anos, 26 anos e quase 27. Com essa cara de garoto, mas eu resolvi deixar a barba crescer, e a barba não tem como esconder, ela é branca, né? Tô vendo o irmão de barba, não tem como, né? A barba branca revela alguma coisa a mais. Então, apesar de estar aí há 27 anos pregando o Evangelho, já pastoreei em vários lugares do Brasil, inclusive em Manaus, a capital aqui de vocês. Fui pastor de Manaus durante alguns anos, e hoje eu vim aqui para compartilhar a palavra. No finalzinho eu apresento quem veio comigo na caravana, mas agora eu quero falar de Jesus, que é a pessoa mais importante que você precisa conhecer aqui hoje. Amém, pessoal? Se você tem a Bíblia, livro de Números, capítulo 11, versículo 20. Daqui a pouquinho eu falo de quem veio comigo, mas agora eu quero falar de Jesus, que veio comigo, mas também veio com você. Ele está presente entre nós. Livro de Números, capítulo 11, versos 20. Evangelho de Números, capítulo 11, versos 20. Eu falei essa semana e vou reforçar aqui hoje a respeito de um Deus que não está com a mão encurtada. Só que às vezes eu e você, consciente ou não, nós encurtamos a mão de Deus. Antes de eu ler para você, pastor Denilson, o que é encurtar a mão de Deus? A mão de Deus na Bíblia é sinônimo do poder, da capacidade, da habilidade, da força. Quando você lê na Bíblia, a mão de Deus fez isso, a mão de Deus fez aquilo, e a mão de Deus alcançou, e a mão de Deus protegeu. Bem, a mão de Deus representa a força de Deus, o poder de Deus, a capacidade. E se eu fizer uma pergunta muito lógica aqui, muito óbvia, a resposta vai ser unânime. Se eu perguntar o que é que Deus pode fazer, óbvio que você vai dizer, Ele faz tudo, Ele é poderoso, e realmente o é. Isaías 40, o profeta Isaías chega a dizer que se pegar todas as águas do planeta, Rio Acre, Rio Juruá, Rio Solimões, Rio Negro, Oceano Atlântico, Pacífico, e cabe tudo na concha da mão de Deus. Você consegue imaginar isso? Se você fizer assim com a sua mão, faz uma conchinha aí. Deus, para o Isaías, todas as águas do planeta só cabe aqui, ó, na conchinha da mão de Deus. O que é que o Isaías diz? Deus é grande. Em outro lugar, Isaías 40, versículo 12 em diante, o Isaías disse assim: se Deus pegar todos os montes da face da terra, montes e montanhas, e colocar numa balança, Isaías disse assim: é como a poeira nos seus dedos. Traduzindo, é mais ou menos como aquela comida que já está pronta, mas para o teu paladar está faltando um pouquinho de sal. Aí você pega uma pitadinha de sal e farela ali por cima. Isaías disse que todas as terras que existem no planeta, na mão de Deus, é como aquele farelinho que a gente coloca na comida. O que é que Isaías está dizendo com isso? Deus é grande, Deus é poderoso. Só que o mesmo Isaías que fala que Deus é grande e que Deus é poderoso, ele também fala que a mão de Deus não está encurtada, que não possa nos abençoar, nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem com que a mão de Deus seja encurtada e os ouvidos de Deus tapados. Eu vou repetir, eu estou citando Isaías 59, 1 e 2. Não é o assunto principal, só estou lhe preparando. Isaías disse que a mão de Deus não está encolhida.
Os ouvidos de Deus não estão tapados. Significa dizer que Deus tem todo o poder para operar na sua vida. Deus está de ouvidos abertos para ouvir o que você vai falar aqui hoje e para lhe atender. Ponto final. Mas quando eu ou você praticamos a iniquidade ou o pecado, o que é iniquidade? A iniquidade para a teologia é o desrespeito para com as coisas sagradas. Mas numa linguagem mais simples, significa saber o certo e fazer o errado. É quando a pessoa conscientemente, ela sabe que aquilo é errado, mas ela faz. Isso é iniquidade. O que é o pecado? É quando eu erro, é quando eu falho. Um dia Moisés, homem santo, homem de fé, homem experimentado, homem gabaritado, com um currículo invejado, um dia Moisés, ele encurtou a mão de Deus. Vamos relembrar? O que é encurtar a mão de Deus? Diminuir o poder dele, a capacidade dele. A história toda está no capítulo 11, eu só vou ler 3 versículos. Depois você pode ler desde o começo. O povo esteve durante anos comendo do maná. Maná era um pão feito por Deus, que tinha um sabor de mel e o aroma de coentro. A Bíblia descreve assim. Só que naquele maná não era só um pão, era tudo. Ali tinha a vitamina do arroz, do feijão, da carne, da salada, dos legumes, do leite, de tudo. Porque ninguém ficava doente durante 40 anos. Ninguém ficou doente, porque Deus sustentava. Só que um dia o povo enjoou daquilo e disse: Moisés, Deus nos tirou do Egito, mas poderá Ele nos colocar na terra prometida? Deus todos os dias nos dá o maná, mas será que Deus pode nos dar carne? Aí Moisés levou o caso para Deus. Falou: Deus, o povo está reclamando, está falando que está enjoado do maná, eles querem comer carne. Ah é? Deus disse assim: Moisés, diga para o povo que eles vão comer tanta carne até enjoar. A expressão bíblica, até sair pelo... Você conhece a história? Até sair pelas narinas, até sair pelo nariz. Vamos ler para você entender. Capítulo 11, versos 20. Mas... volta no 19, que dá a ligação aqui do entendimento. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Versos 20. Mas 1 mês inteiro, até sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Olha o que Moisés respondeu, versos 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio da qual eu estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão o mês inteiro? Versos 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Versículo 23, vamos ler juntos, pessoal? Diz assim: porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Vamos repetir? Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Só mais uma vez. Seria, pois, encurtada. Dá uma pausa aí que eu já continuo. O que é que Deus disse para Moisés? Moisés, fala para o povo que esse povo vai comer tanta carne até enjoar, até sair pelo nariz de tanta carne que eles vão comer 30 dias todo dia. Aí o Moisés olhou para Deus e disse: Deus, o senhor calculou, o senhor fez as contas direito? Porque são 600.000 soldados, homens de arma, homens de pé, fora os idosos que não tinham mais idade da guerra, e fora as crianças, fora as mulheres. O Moisés só contou 600.000 homens soldados. Ele não contou os idosos, não contou as crianças e nem as esposas e filhas. Alguém calculou que no mínimo havia 2 milhões de pessoas. Você consegue pensar quantos quilos de carne é necessário para mais de 2 milhões de pessoas comer um dia inteiro? Não é carne com arroz, nem carne com linguiça, nem com salada, não, só carne, mais nada, o dia todo. Mas comer tanto, até não querer mais, até enjoar.
Só que Deus falou que não era por um dia, seria por 30 dias. Aí o Moisés chega para Deus e disse: Deus, o senhor já fez as contas? Porque nem que se matasse todos os bois que nós temos, todos os animais, não teríamos carne o suficiente. Você conhece aquela brincadeira? O crente não bebe cachaça, mas o que come não é brincadeira? Festa de crente tem comida. Final de igreja, final de culto, lanchonete, comida, pizza, lanche. Não sei se Boca do Acre faz isso, mas a maioria das cidades, quando acaba o culto, você quer encontrar o crente, vai nas lanchonetes, vai na pizzaria, você vai ver crente para todo lado. O crente não bebe cachaça, mas come, que não é brincadeira, pessoal. Então imagine comida para mais de 2 milhões por 30 dias. Então Moisés disse: Deus, pensa bem, nem que se matar todos os bois vai dar. Aí ele foi para os peixes. Deus, nem que se o senhor fizer todos os peixes do mar cair aqui agora, não vai ter comida o suficiente, é muita gente, é muita carne. Não é para um dia, é para 30 dias. Aí Deus disse a Moisés: Moisés, você está encurtando a minha mão? Então você percebe que encurtar a mão de Deus é quando você questiona, é quando você duvida, é quando para você parece que aquele milagre é grande demais. Sabe aquela pessoa que quando alguém diz: fulano, teu parente fulano de tal vai se converter. Ah, pastor, só não conhece as peças raras. Você está encurtando a mão de Deus. Quando alguém chega para você e diz: fulano, você vai ser o maior empresário de Boca. É, pastor, só não sabe de onde eu vim. Você está encurtando a mão de Deus. Quando alguém contra o diagnóstico médico olha para o teu caso e diz: olha, daqui a pouquinho você vai estar curado. Alguém que sabe do seu caso vai falar: ih, não sabe do que você está passando. Todas as vezes que eu questiono, que eu duvido, que para nós parece que o milagre é grande demais, você estará encurtando a mão de Deus. Então o primeiro dos 3 recados que eu vim lhe trazer aqui hoje: não encurte a mão de Deus. Deus é poderoso para fazer tudo o que você precisar. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa que você precisa. Não há um sonho, não há um alvo, não há uma meta, não há um objetivo, não há algo que Deus não possa fazer na sua vida. Ele só não faz quando você encurta a mão de Deus. Eu não vou me estender mais no assunto, mas se você pesquisar na Bíblia, Jesus chega na sua cidade natal, Nazaré, Marcos capítulo 6. Jesus prega, todo mundo se encanta. Jesus ora, pessoas são curadas. Mas logo em seguida alguém olha e diz: espera aí, não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele filho de Maria? Não está entre nós seus irmãos e suas irmãs? E a Bíblia diz: e escandalizavam-se em Jesus. Jesus teve que abaixar a cabeça, simbólico, né, gente? E saiu. Jesus disse assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, no meio dos seus. Por que razão? Porque eles olharam para Jesus como filho do carpinteiro, não como filho de Deus. Então, apesar de Jesus poder, ele não fez. Por que ele não fez? Porque encurtaram a mão do Senhor. No livro de Marcos capítulo 8, versículos 9 e 10. Esse eu quero ler com você. Vamos lá? Marcos capítulo 8, versículos 9 e 10. Jesus havia acabado de fazer um grande milagre, que foi a segunda multiplicação dos pães. E ele chega numa região, numa cidade, um conjunto de aldeia, cujo nome era Dalmanuta. E a Bíblia diz assim, capítulo de número 8, versículos 9 e 10 em diante. Versículo 9 diz assim: e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Só relembrando, a história trata-se da segunda multiplicação dos pães. Na primeira, Jesus pega 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora era a segunda, 7 pães. Jesus alimenta 4.000 pessoas e ainda sobraram muito. Bem, Jesus é o dono do milagre. Aí ele sai dali e vai para outro lugar. Quando ele chega em Dalmanuta, veja o versículo 10. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Versos 12. E suspirando, olha aqui para o pastor,
Decepção. Jesus se decepcionou. Ele chegou ali para curar, ele chegou ali para prosperar, ele chegou ali para libertar. Mas quando as pessoas chegaram até ele, duvidando, o tentando, o provocando, ele, decepcionado, respondeu, versos 12: e suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo, vamos lá, igreja, que a esta geração não se dará. Então há um grupo de pessoas que Deus não vai fazer milagres. Há um grupo de pessoas que Deus não vai prosperar. Há um grupo de pessoas que Deus não vai honrar. Não porque Ele não possa, não porque Ele não tem poder, mas porque são pessoas que estão encurtando a mão de Deus. Quando é que nós encurtamos a mão de Deus? Quando nós duvidamos, quando nós o questionamos, quando nós o duvidamos, quando nós agimos como se aquilo que queremos de Deus fosse grande demais. E não há coisa grande demais para Deus, gente. Não importa qual seja o teu cenário, não há nada que seja grande o suficiente que Deus não possa lhe atender. Então, o primeiro recado para ir para a próxima fase, primeiro recado: aprenda a não encurtar a mão de Deus. Se Deus te der um sonho, uma visão, se Deus te der um sonho, um propósito, lute por este sonho, por este propósito, porque a mão de Deus não está encurtada. É você quem encurta quando você duvida. Mas se você não duvidar, a mão de Deus está estendida para fazer na sua vida qualquer coisa que você for capaz de crer. Então o segredo é crer e você verá a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Segundo ponto da mensagem, Gênesis 33. Eu vou lhe trazer 3 pontos aqui. Primeiro ponto, acabei de explicar, Gênesis 33. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo é o 33. Antes de eu falar o versículo para você, você sabe que com o tempo de igreja, a gente percebe quando é que a pessoa está prestando atenção e quando não está. Há muitos anos eu percebia que quando eu chegava e falava: pessoal, abra a Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal, eu ia explicar, a pessoa estava lendo. Falei: ela não está prestando atenção em mim. Porque o que está escrito na Bíblia está aí, você pode ler quantas vezes você quiser, mas a explicação é só agora. Se você perder a explicação, você perdeu a vinda. Então não perca o entendimento. Antes de eu falar o versículo, Gênesis 33, a Bíblia fala a respeito do encontro de Jacó e de Esaú. Vamos relembrar a história para quem não se lembra. Isaac teve 2 filhos. Quando falo Isaac teve filhos, você sabe que quem teve é a esposa, né, gente? Só uma linguagem, figura que a Bíblia usa. Mas Isaac teve, obrigado pastor, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A Bíblia diz que o Esaú foi mais velho, apesar de serem gêmeos, não havia cesariana, foi parto natural. Então Esaú saiu primeiro, foi chamado de mais velho, mas eram gêmeos. Logo em seguida sai Jacó segurando no calcanhar do seu irmão. Imagina a cena, imagine se pudesse ser filmado, o irmão saindo todo peludo, Esaú, e o segundo segurando o calcanhar. O nome foi dado de Jacó. O nome Jacó significa suplantador. Ah, pastor, me falaram que Jacó é enganador. Sabe quem chamou Jacó de enganador? O Esaú, aquele que trapaceou. Às vezes a pessoa que te difama é aquela pessoa que fez coisa errada, mas vai fazer tudo para te difamar. Esaú espalhou a notícia até hoje. Tem pregadores que diz Jacó é enganador. A Bíblia não fala que Jacó é enganador, só diz que ele era suplantador. Só que o Esaú diz Jacó me enganou. Aí as pessoas falam que Jacó enganou, mas quem falou isso foi Esaú, aquele que vendeu a bênção. Mas voltando aqui para não fugir. Um dia o Jacó, que era caseiro, fez uma comida saborosa. Esaú gostava da caça, estava no mato caçando, voltou com fome, chegou em casa, sentiu o cheiro da comida. E você sabe o que acontece quando a gente está cansado? A gente potencializa tudo. Quando você está cansado, o barulho é alto demais, o calor está demais, a fome, estou morrendo de fome. Sempre que você está cansado, tudo é muito. Quando você está cansado, quando a mulher está cansada do marido, pessoal, a toalha em cima da cama é motivo para briga.
Porque ela está cansada. Se alguém está cansado do trabalho, se alguém lhe fecha no trânsito, é motivo para você brigar. Por que fechou no trânsito? Não, porque você está cansado. Cuidado com decisões que você toma no dia do cansaço. Porque quando você está cansado de alguém, de alguma coisa, você sempre vai procurar um atalho, o caminho mais curto, o caminho mais perto. O Esaú chega cansado e diz: Jacó, estou morrendo de fome. Geralmente é adolescente que fala isso até hoje, né? Quem tem adolescente em casa, ele chega da rua e diz: mãe, o que tem para comer? Estou morrendo de fome, né? Parece adolescente. O Esaú chegou em casa e disse: estou morrendo de fome. Quando ele disse isso, o Jacó fez o quê? Vendeu o prato de comida em troca da bênção da primogenitura. Comprou barato? De graça, mas pagou. Aí ele fica com a bênção da primogenitura. Mais tarde, quando o pai dele estava morrendo, abençoou Jacó ao invés de abençoar Esaú. Esaú ficou com raiva. Disse: eu vou matar meu irmão. Mas como o pai já estava morrendo, eu não vou dar esse desgosto para o meu pai. É só o meu pai morrer que eu vou matar o meu irmão. Aí os pais disseram: Jacó, é melhor você ir embora. Vai para a casa do seu tio, mora lá, mais tarde você volta. E o Jacó foi. Só que isso demorou mais de 20 anos. Quando Jacó resolveu voltar, a história bíblica diz que Jacó, ele manda 3 grupos de servos dele na frente, com bois, com ovelhas, com presente, para dar para Esaú. Por quê? Porque ele queria fazer as pazes. Ele estava mandando presente. Tem alguém que tem ódio de você? Manda presente. Tem alguém que não foi com a sua cara? Manda presente. Não é mandar relógio nem sapato, é mandar orações. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou pastor há quase 27 anos. Mas antes de eu ser pastor, eu fui representante comercial em São Paulo. É aquele tipo de profissional que vende para mercado, farmácia, padaria, entre outros estabelecimentos. Naquela época, havia 2 sócios donos da empresa que eu trabalhava. Um deles descobriu que eu era crente. Eu sou crente desde os 8 anos, que eu sou evangélico, que eu dei a vida para Jesus. E ele disse para os meus colegas: olha, não gosto de Nilson. E perguntaram por quê? E ele disse: porque ele é crente. Não gosto dessa raça. E chegaram para mim e falaram: você está sabendo? O quê? Fulano de tal falou que não gosta de você. Pode deixar. O nome dele é Olavo. Como é que o senhor decora depois de 40 anos atrás? Sabe como é que eu decoro? Quase, menos 40, lógico. Sabe por que eu decoro? Porque todo dia eu orei por ele. Eu fiquei 2 meses. Deus abençoe esse Olavo. Eu orava mais pelo Olavo do que pelos meus pais. Eu orava mais pelo Olavo do que por mim mesmo. Deus abençoe esse Olavo. Deus abençoe esse Olavo. Deus abençoe esse Olavo. Deus, moral da história. 2 meses e alguns dias depois, o seu Olavo chegou no meio de todo mundo e falou: Denilson, vem cá. Toma aqui a chave desse carro, é para você, estou te dando. Quem é que dá um carro para quem não gosta, pessoal? Quer dizer, a oração, ele aplaca a ira. A oração, ele aplaca a ira. E se você tem alguém que não gosta de você, é a sogra, é o genro, é o vizinho, é o concorrente, ore por eles. Manda presente para eles. Diga: Deus, eu abençoo fulano. Ah, meu irmão, mas tem gente que manda presente grego. Você já ouviu falar no presente grego? É aquela pessoa que diz: pastor, eu até oro pela minha sogra, mas é que cai um raio. Não, irmão, é mandar bênção. Deus abençoa, Deus guarda, Deus proteja, Deus honre ele, honre ela. Bem, Jacó fez isso. Quando o Jacó fez isso, a Bíblia diz que ele mandou os servos na frente. Um dos servos voltou e disse: Jacó, se eu fosse você, eu não encontraria o teu irmão. Por quê? Porque ele está com ódio de você, ele falou que vai te matar. Sabe o que Jacó fez? Ele passou toda a família dele, o val de Jaboque, e ficou sozinho falando com Deus. Ele foi brigar com Deus. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse que eu voltaria em paz, o Senhor disse que eu seria uma bênção, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, o Senhor prometeu, o Senhor falou, está escrito. Ele foi brigar com Deus. Quando ele acabou de passar uma noite de oração com Deus, ele foi encontrar Esaú. Quando ele encontra Esaú, não saíram na porrada, na briga, ao contrário. A Bíblia diz que Jacó saiu, Jacó ficou ali, Esaú veio correndo e abraçou Jacó. E fizeram as pazes na hora, gente. Se beijaram, fizeram as pazes, se comentaram: meu irmão, que saudade. Mas não ia matar? Matou nada, porque ele passou a noite com Deus. Só que o que eu quero chamar a sua atenção vem agora. De repente o Esaú olhou e disse: meu irmão,
O que é tudo isso que eu estou vendo? Vamos para o versículo 8 agora, já resumi a história. Versículo 8. Gênesis 33, 8. Diz: e disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Jacó disse: Esaú, tudo isso aqui é para você, para que você se agrade de mim. Eu estou dando para você esses bois, esses gados, esses animais. Era muita coisa. Versículo 9. Mas Esaú disse, vamos lá gente, o que Esaú respondeu? Eu tenho. Vamos decorar essa frase? Esaú respondeu o quê? Eu tenho. Última vez, eu tenho. Lembra disso? Esaú tinha. Muito bem, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que você tem. Versículo 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te de que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Versos 11. Toma, peço-te, minha porção que te foi trazida. Vamos ler agora? Porque Deus me tem dado, porque tenho, só mais uma vez, porque tenho. Esaú tinha muito, Jacó tinha tudo. Vamos repetir? Esaú tinha muito, bastante. Jacó tinha tudo. Quem é que tinha mais? Quem tinha muito ou quem tinha tudo? Quem tinha tudo. Esaú herdou a herança que era de Abraão, que ficou para Isaque e que agora ficou para Esaú. A herança da família ficou para Esaú e era muita coisa. Ele disse: meu irmão, eu tenho muito. Só que o Jacó aprendeu a brigar com Deus. E porque ele brigou junto com Deus, ele não tinha muito, ele tinha tudo. Quando você aprender, primeiro, não encurte a mão de Deus. Segundo pilar da mensagem de hoje, se você aprender a andar, a viver a sua vida com Deus, você não vai ter apenas muito, você vai ter tudo. Quem tem muito pode em algum momento precisar de alguma coisa, mas quem tem tudo não precisa de mais nada. Deus não quer te dar muito, Ele quer te dar tudo. Você pode aplaudir a Jesus, que Ele merece. Segundo ponto da mensagem então é: não encurte a mão de Deus. Acredite que Deus tem tudo para te dar, tudo para fazer na sua vida. Você só precisa andar com Ele. Como é que se anda com Deus, pastor? Quando eu tenho os seus mandamentos e os pratico. Algumas pessoas, elas confundem Deus como uma democracia. O que é democracia? Por exemplo, o Brasil, na teoria, é um país democrático. O que é um país democrático? Existe uma eleição em que alguém vai votar, vai escolher vereadores, vai escolher prefeito, vai escolher deputado, vai escolher... Isso é democracia. Isso não precisa nem ser político, pode ser de condomínio, pode ser na escola. Quem vai ser a nova gerente? Não sei... Tem a votação. A democracia é: todo mundo fala o que pensa e o que a maioria escolher, está escolhido. Andar com Deus não é democrático. Deus não é presidente. Deus é dono, Deus é Senhor. Quando você entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz: se de todo o seu coração confessares Jesus Cristo como presidente da sua vida, é isso? É como presidente? Não, como Senhor. Sabe o que significa ser Senhor? Significa ser dono. No Brasil existe uma expressão jurídica, quando a pessoa é dona de uma empresa, por exemplo, o proprietário desse salão, ele é também chamado de, ele é dono, ele é o proprietário, ele é o possuidor, é dele, pertence a ele. Se o dia de amanhã ele falar: não quero mais a igreja, vou fazer deste lugar um campo de futebol, graças a Deus que não cabe aqui, mas se coubesse, é dele. Agora, quando você entende que ser dono significa ser proprietário, ser dono significa ser possuidor, ser dono significa ter a palavra final,
Deus é o meu dono. Deus é o teu dono. No mundo espiritual não existe democracia. Não, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Com todo respeito, posso falar abertamente? Posso, gente? Você não vai furar o pneu do carro na hora que eu for embora, não? Conversa fiada. Quando a pessoa diz, eu sirvo a Deus do meu jeito, conversa fiada. Você não serve a Deus é coisa nenhuma. Porque Deus não é um legislador, um presidente democrático. Deus não é democrático, Ele é dono, Ele é Senhor. A palavra dele não é para ser opinada. Peraí, Deus, concordo ou não concordo? Não, Ele falou, eu obedeço. Ele é meu dono, Ele é meu proprietário, Ele é meu Senhor. Na Bíblia, ser dono, ou aquele que tinha um dono, ele era servo, ele era escravo. Ele não tinha direito à vontade dele. A vontade dele era a vontade do seu Senhor. Brincadeiras à parte, lógico que eu estou falando só para quebrar o gelo. O que quero te falar aqui hoje, andar com Deus não é viver numa democracia. Deus, eu vou te servir do jeito que eu quero. Deus, eu vou fazer do jeito que eu acho. Você não está andando com Deus. Andar com Deus é fazer do jeito que Ele diz, da forma que Ele diz, quando Ele diz, da maneira que Ele diz. Quando você faz isso, Ele se torna teu Senhor. Lembra de Salmos 23? Primeiro Deus quer ser teu Senhor, para depois Ele ser o teu pastor, para depois Ele suprir todas as tuas necessidades. Mas a maioria pula essa etapa. Eles não querem um Deus Senhor. Eles querem um Deus a quem eles opinam. Deus, isso eu concordo, isso eu discordo. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu faço, isso eu não faço. Para terminar, terceiro e último ponto. Deus é Senhor. Não discuta com Deus. Se Deus te pede alguma coisa, faça. Se Deus te proíbe de alguma coisa, está proibido. Se Deus diz que tal lugar não serve para você, não serve. Se Deus falar alguma coisa para você, obedeça. Porque Deus, Ele é Senhor. Ele é dono, Ele é proprietário, Ele é tudo para a gente. Vamos terminar na história de Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu encerro aqui. Mateus 14, 22... fala da história que após a multiplicação de pães e peixes, Jesus olha para os discípulos e obriga-os a ir para o outro lado. Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Começa dizendo assim, eu vou lendo enquanto alguns ainda estão achando. Deixa eu só ler esse versículo. Diz, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Dependendo da tradução da Bíblia que você usar, vai estar escrito assim, e logo exigiu Jesus. Outras Bíblias dirão, logo obrigou Jesus. Outras Bíblias dirão, e logo forçou Jesus os discípulos a ir para o outro lado. O que todas as versões bíblicas representam a mesma coisa. Os discípulos não queriam ir. Por que eles não queriam sair dali? Porque o ambiente é bom. Existem pessoas que estão acomodados com coisas boas. Mas deixa eu lhe falar, depois do bom tem algo melhor, gente. Mas existe um grupo de pessoas que sabotam. Há muitos anos eu ouvi uma frase que dizia assim, olha, se melhorar... Já, você conhece? Vai lá, se melhorar... Eu acho que se melhorar fica melhor. Mas tem gente que costumou, se melhorar, você está se sabotando. Aí você acha que já está bom e não busca melhorar. Você acha que já tem muito e não busca o tudo. O tudo é com a bênção de Deus. O muito é com a sua força. O Jacó, ele tinha tudo. O Esaú tinha muito. Existem pessoas que não querem. Quando Deus dá uma instrução, você não quer obedecer. Você não quer seguir, você não quer praticar. Deixa eu correr aqui para a revelação. Jesus então obriga os discípulos a ir para o outro lado. Vamos ler o texto? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. Versos 24.
E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Vou repetir. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Vou repetir. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Por que eu repeti várias vezes? Para te marcar um outro assunto. A Bíblia diz que eles estavam no meio do mar da Galileia. Se alguém aqui já foi na Terra Santa, e se não foi, desejo que um dia você vá. Lá em Israel, agora estão em guerra. Mas quando a guerra um dia vai acabar, vai passar? Quando aquele país passa a guerra, é um país lindo de se visitar, maravilhoso de se viver a história. É você ver a Bíblia com os teus olhos. É maravilhoso. Quando eu estive em Israel, eu tive o prazer de ir no mar da Galileia. Só que o que a Bíblia chama de mar, não é um mar, é um rio. É um rio de água doce. Porque o mar da Galileia não é água salgada, é água doce. Então só por ser água doce já não é mar, é rio. Mas por que eles chamam de mar? Porque é um rio, um mar ou um rio muito largo, muito grande. Só de largura, não é comprimento, largura, tem 11 quilômetros. Não é 11 metros. Não é 110 metros. É 11 quilômetros. É largo. A Bíblia diz que os discípulos estavam aonde? Está aí na tela. Aonde eles estavam? No meio. Se o mar da Galileia, que era o rio, tinha 11 quilômetros, o meio é a metade, tá, gente? A metade de 11 quilômetros, quanto que é? 5,5 quilômetros. No Evangelho de Lucas e João, fala da mesma história. E confirma que eles estavam no meio do mar. Imagine que daquela ponta aqui do altar até aquela ponta, imagine que tenha 11 quilômetros. Imagine só. E que aqui onde está o púlpito é o meio do mar da Galileia. Aqui é 5,5 quilômetros. Os discípulos vieram de lá. Jesus disse: vai para o outro lado. Jesus deu uma ordem. Lá do outro lado tinha uma bênção à espera deles, tinha um milagre à espera deles. Porque Deus nunca vai te pedir alguma coisa que não seja para te promover. Deus nunca vai te dar uma instrução que não seja para te livrar. Deus nunca vai te dar uma orientação que não seja para te honrar. Deus nunca vai te dar uma palavra que você não seja abençoado. Porque a Bíblia diz: porque o nosso Deus somente nos conduz a triunfos. Deus nunca vai nos dar uma orientação que seja para a gente quebrar cara. Não, toda orientação que Deus dá é para você ser abençoado. Então Jesus disse: vão para o outro lado. E eles foram. Mas veio a tempestade. No pico ou no auge da tempestade, eles estavam onde? No meio. Significa que se eles voltassem para onde Jesus estava, qual era a distância? Isso, 5,5 quilômetros. Se eles fossem até onde Jesus mandou, qual era a distância? De novo. Se eles voltassem, qual era a distância? Parabéns. Se eles continuassem, vamos ser sinceros, a maioria, 99%, quando está no meio de um problema, eles falam o quê? Vou avançar ou vou desistir? Por que você vai desistir se é a mesma distância? Por que você vai desistir se você está no meio? Desistir é a mesma distância de chegar do outro lado, gente. Desistir é a mesma distância de chegar onde Jesus planejou para você. Só que a maioria das pessoas, quando estão no meio de um problema, a primeira coisa que vem à cabeça: ah, pastor, eu vou desistir. Mude essa sua cabecinha. Quando você tiver um problema muito sério e vier ao seu pensamento: eu vou desistir, pensa nessa palavra de hoje: eu estou no meio. Se eu estou no meio, para chegar do outro lado é a mesma distância. Então eu não vou desistir. Eu vou chegar do outro lado. Quem vai chegar do outro lado aqui, pessoal? Pode aplaudir a Jesus. Não abandone o barco. Aleluias. Aleluias. Tem uma canção, se der você pega aí você, que você conhece essa. A canção diz assim, ó: não abandone o barco. Quem conhece essa canção? Sentado ainda, que eu não terminei a mensagem não, só para você entender. Vai lá, ministro.
Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Isso, 2 microfones, agora vai lá. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Vai lá, canta. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Encerra. Você não vai parar. Quem entendeu o recado até aqui, gente? Você está no meio de uma luta, de uma tempestade, então decida. Ou eu vou desistir ou eu vou continuar. O que eu não posso é ficar parado, gente. Você está a 5,5 km, linguagem figurada, da sua bênção, e você está a 5,5 km de desistir. A decisão é sua. Vou desistir ou eu vou continuar? Vou jogar a toalha ou eu vou avançar? A decisão é sua. Antes de terminarmos, a Bíblia diz que Jesus ele veio caminhando sobre as águas. Vamos avançar na história para terminar? Versos 25. Apesar que falaram que era vigília hoje, gente. É vigília? Se for vigília eu prego mais, senão para aqui. Versículo 25 diz assim: mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. Continue a leitura. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos estavam com medo porque, gente, porque o vento era forte, a onda era alta, o vento era contrário, o barco ia afundar. Aparece uma coisa andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, era Jesus. Versos 27. E Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Toda a bênção que você precisa começa de dentro para fora. Se dentro de você está abalado, do lado de fora ninguém consegue te ajudar. Por isso que na Bíblia está cheio de declarações dito: não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas. Alguém disse, eu nunca contei, nem tenho curiosidade de contar, mas alguém diz que na Bíblia tem mais de 365 vezes escrito não temas. Se tem ou não, eu não sei, só sei que tem um monte. Não temas, não temas, não temas e não temas. Por que Jesus fala isso? Porque antes dele fazer qualquer coisa na sua vida, a sua alma tem que se aquietar. Antes dele agir na sua vida, a sua alma tem que ter paz. Jó 22, 21 diz: una-te, pois, a Deus e tenha paz. Depois da paz a bênção vem. Mas se você não consegue ter paz, a tua bênção não chega. Então não temas, querido. Ah, pastor, é que só não está no meu lugar. Não, é que você não está olhando para o teu Deus. Porque se você olhar, você não vai temer. Mas deixa eu correr para terminar. Versículo 28 em diante. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versos 29. E disse-lhe ele: vem, Pedro. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas, para ir ter com Jesus. Termina no versículo 30. Diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo. Deixa eu lhe explicar uma coisa que é o último recado para você hoje. Quando a fé entra, o medo sai. Quando o medo chega, a fé vai embora. São coisas que não ficam no mesmo ambiente, medo e fé.
Ou você tem medo, ou você tem fé. Quando a fé chega, o medo bate em retirada. Mas se o medo chegar, a fé vai sair da sua vida. Hoje você tem que decidir. Você vai ser governado pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, ou você vai ser movido pela fé, pela certeza de que vai mudar, de que vai acontecer, de que você vai conseguir. Isso é uma escolha sua. Não fale da boca para fora se você não vai praticar. O Pedro, a Bíblia diz que havia uma tempestade, já havia vento forte, mas quando a fé entrou, ele agiu como se não tivesse vento, e ele caminha sobre as águas. Mas de repente ele começou a olhar para o lugar errado, o medo voltou. Quando o medo volta, a fé desaparece. Então eu termino aqui dizendo para você: se você deixar o medo entrar, a fé vai embora e Deus não age, você afunda. Mas se você deixar a fé entrar, o vento, o medo, o pânico, o desespero vai sumir da sua vida. Aí você vai não só caminhar sobre as águas, mas viver coisas extraordinárias. A Bíblia diz que Pedro começa a afundar e ele gritou: socorro, salva-me. Não porque não sabia nadar, gente. Depois você lê a Bíblia, João capítulo 21, diz que quando Jesus ressuscita, João gritou: Pedro, Jesus ressuscitou. Pedro sai do barco e pula e sai nadando em alto mar. Pedro era um bom nadador. Pedro gritou por socorro, não porque não sabia nadar, não por medo de morrer afogado, mas porque ele não queria perder a fé que um dia ele já teve. Um dia Pedro teve fé para andar sobre as águas, só que agora ele perdeu essa fé, porque o medo entrou, e ele disse: Senhor, socorre. Alguém de vocês aqui no passado já tiveram fé para fazer muita coisa louvável para Deus, mas talvez hoje você já perdeu aquela fé que você já teve. Pedro disse: me ajuda, Senhor, eu não quero voltar nadando. Ah, meu irmão, não volta nadando, não morra na praia, não desista. Você já teve fé para tanta coisa na vida, por que parar agora? Você já teve fé para tanta coisa na sua vida. Deus está dizendo: por que desistir agora? Agora que você está no meio de um problema, de uma tempestade, é só você decidir: Deus, eu não vou naufragar na minha fé. Paulo fala no Novo Testamento de um monte de gente boa, mas que naufragou na fé. O que era o naufrágio na fé? Alguém que quando enfrentou uma luta, alguém que quando enfrentou um problema, ele disse: eu desisto. Não naufrague na sua fé. O recado final para você aqui hoje: você tem o poder da escolha. Escolha não naufragar na sua fé. Escolha que você vai viver aquela fé que um dia você já teve, e vai suplantar e vai passar aquilo. Escolha, decida que você vai ser melhor do que você já foi um dia. Escolha que o teu Deus não é o Deus de Esaú que herda, é o Deus de Jacó que te dá. Esaú tinha muito, mas Jacó tinha tudo. Deus não quer te dar muito, Ele quer te dar tudo. Mas se você parar no meio, ou se você desistir, você não vai chegar do outro lado. Como é que é a música? Não abandone. Não abandone. Vai lá na sua voz. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Se você entendeu a mensagem, fica de pé pra gente orar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você que não vai parar, levante as suas mãos para Deus e diga: eu não vou. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Olha aqui para o pastor, abre os seus olhos. Eu vou orar com você agora, por isso que você já está de pé. Eu encerro aqui a mensagem que eu vim trazer para vocês.
Não encurte a mão de Deus, duvidando se é ou não possível. Segunda coisa que eu lhe expliquei aqui hoje: ter tudo é melhor do que ter muito. Muito é a força do homem, tudo é o que Deus pode lhe dar. Deus não é democrático, Deus é Senhor, soberano. Faz a vontade dele e você vai ter tudo o que você está pedindo. Último recado: se Deus é soberano e Ele te pede, te manda, te dá uma instrução, obedeça. Quando você obedece, a responsabilidade é de Deus. Quando você é cabeçudo e rebelde, você vai dar murro em ponta de faca, a responsabilidade é sua. E por último, assim como Pedro, quando ele chegou no meio da tempestade, no meio do mar, do rio da Galileia, ele tinha o poder de desistir ou de chegar do outro lado. E ele escolheu avançar. Escolha avançar. Pastor, e se eu quiser desistir? Respeitosamente, azar o seu. Eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar, eu vou vencer. Eu costumo dizer com toda a humildade, Deus sabe o quanto é humilde isso da minha parte. Eu não sei quanto a você. Se você não quiser vencer, fique para trás. Mas eu vou vencer, eu vou chegar lá. Isso não é orgulho, não é arrogância. Na verdade, não é porque eu sou, eu posso. Eu não sou nada, eu não posso nada. Eu já passei fome na vida. Alguém já passou fome na vida? Bem-vindo ao time. Eu vim de uma família muito humilde, muito humilde. Meus pais estavam se divorciando. Minha irmã mais velha estava no vício. Eu nasci doente. O médico disse para minha mãe: esse menino vai vingar, ele vai morrer. Já estou com os meus 45 e barba branca. O tempo passou. Você sabe que eu tenho duas irmãs. Não tenho irmãos homens, mas eu tenho duas irmãs. As duas hoje são esposas de pastores, espalhados pelo Brasil. Minha família toda é de Jesus. Meu pai e minha mãe é obreiro de salão, que nem o pessoal aqui, ó, na Igreja da Graça, na cidade que eles moram. Minhas irmãs são esposas de pastores, pregam o evangelho pelo mundo. E eu já estou também fazendo isso há muitos anos. O que eu quero dizer para você: eu tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo para dar errado. Mas Deus olhou para mim como Ele olhou para você. Eu não sou nem 1 milímetro melhor que você. Ao contrário, talvez eu seja até pior do que você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que muito errou, muito foi amado. Eu sou tão amado por Deus. Eu devo ter pisado muito na bola, porque Deus me ama tanto, pessoal. Deus me ama tanto. Mas a boa notícia é que Ele também ama muito você. E eu não sei até onde você quer chegar, mas se você quiser, você vai chegar. Não é apenas querer, é obedecê-lo. E agora eu vou orar por você. Eu não sei qual é o destino final, qual é o sonho que você tem. Hoje é dia 6 de novembro de 2023. Daqui a um ano, 365 dias, no dia 5 de novembro de 2024, portanto o ano que vem. Se você quiser, anote na sua Bíblia ou num papel o dia que a minha vida vai mudar. Nos próximos 12 meses, eu sou homem de Deus para determinar isso na sua vida. Um avanço, uma mudança, um resultado. E eu vou orar isso para você. Daqui a um ano, eu não sei quando é que eu volto aqui, eu não sei mesmo, não é nada planejado. Mas daqui a um ano, quando eu voltar aqui, me faça Deus me lembrar de catar testemunho de você que hoje creu e que vai ter uma linda história para contar nos próximos 12 meses desse ano. Quem acredita, aplauda Jesus, gente. Ah, Pai, coloca a mão no seu coração. Deus, eu oro agora por estes pessoas, ó Deus, que hoje ouviram a Tua palavra e creio, espero e desejo que tenham recebido o recado. E agora, Pai, eu uso a fé que o Senhor me deu. Eu tinha tudo para dar errado. Meu Deus, eu vim de uma família, Pai, miserável, destruída, mas o Senhor me amou, a Sua graça me alcançou. E eu estou há quase 30 anos pregando o Evangelho, Pai. E eu tenho experimentado que tudo aquilo que eu oro sobre a Tua palavra, o Senhor confirma. E eu sou ministro do Evangelho para orar agora. Eu sou ministro do Evangelho para declarar, assim como disse Eliseu, daqui a um ano, no tempo determinado, a bênção dessa pessoa vai ter nascido. Meu Pai, eu não sei se é uma promoção, eu não sei se é uma causa vencida, eu não sei se é um sonho realizado, mas eu declaro, Pai, que até o dia 5 de novembro de 2024, meu Deus,
muitos vencedores, muitos campeões, muita gente neste ambiente, ó Pai, vai ter um testemunho para contar. E quando eu voltar aqui, meu Pai, nessa igreja, no ano de 2024, eu quero lembrar dessa oração. Me faz lembrar dessa oração. Ah, meu Deus, porque eu vou ouvir testemunho de mudança, testemunho de resultado. Pai, hoje é segunda-feira nas igrejas da graça. Hoje é dia que nós oramos pela prosperidade, mas eu não oro só pela prosperidade, eu oro pelo avanço, eu oro pelo sucesso, eu oro pela conquista, eu oro por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor prometeu, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor declarou. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu oro por essa pessoa agora, e eu digo na autoridade, no poder do nome de Jesus: diabo, tire a mão da bênção dessa pessoa. Demônio que atrofiava, espírito que atrapalhava, vai embora em nome de Jesus. Porque, Pai, eu declaro, essa pessoa vai chegar lá, ela vai chegar do outro lado, ela vai dar a volta por cima, ela vai conquistar, meu Deus, porque a tua palavra garante. E sob a tua palavra eu oro, eu te agradeço, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Faça, meu Pai, na vida dessa pessoa, hoje e para todo sempre, que aquilo que essa pessoa hoje disse em orações, que se cumpra na vida deles. Que aquilo que você falou hoje em orações, que Deus faça acontecer na sua vida. Querido Deus, eu ligo a minha fé com a fé dessa pessoa, para declarar que assim como nós falamos, assim como nós oramos, assim como nós determinamos, assim, meu Deus, o Senhor está confirmando na vida de cada uma dessas pessoas. Se você assim acredita, diga obrigado, Senhor. Diga: eu creio na tua palavra, e em nome de Jesus, assim vai se cumprir. Só mais uma vez, não abandone o barco. Cante só mais uma vez. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você pode aplaudir a Jesus, gente. Antes de eu terminar a minha parte, eu queria ler só um versículo para você. Quem tiver aí, coloca na tela, por favor, Números 14, 28. E em seguida eu vou fazer a última oração da minha parte. Depois o pastor Edivaldo continua, se tiver algum recado. Tem algum recado? Já. Antes de eu ler, deixa eu apresentar rapidamente quem veio comigo. Depois vai estar lá na saída. Está aqui comigo o pastor Eclesiastes, que já foi pastor aqui um tempo, aqui em Boca do Acre. Vem cá, pastor Eclesiastes, vem cá, Rony. Cadê a Débora também? Vou chamar a Débora também. Ei, Débora. Deixa eu só ler para vocês. Pastor Rubens, você já conhece? É o moço que veio aqui só para roubar a Mailane de vocês, né, gente? Casou com a Mailane.
levou embora. O Rubens você já conhece, é o nosso ministro de louvor e líder da juventude lá da igreja sede. É o meu braço direito lá na minha ausência, ele que me representa lá na igreja. É um garoto ainda, mas está aprendendo para muito em breve ser muito usado na mão de Deus. Depois dele, está aqui o pastor Eclesiastes França, que já foi pastor aqui em Boca. Quantos anos atrás, pastor? 7 anos atrás. Eu só não vou dar o microfone, senão vira vigília, viu, gente? Mas ele vai estar lá na saída, dá um abraço em quem quiser. Ele vai estar aí, ele foi pastor aqui nessa cidade 7 anos e pouco atrás. Está ali o pastor Rony, que é o nosso pastor da igreja de Senador Guiomar. Ele que geralmente é quem dirige para mim. Eu brinco que quando ele dirige parece que a estrada não tem buraco. Então vira um asfalto, porque ele anda assim num ritmo que o buraco desaparece. Brincadeiras, mas é o nosso pastor em Senador Guiomar. E ele que veio dirigindo para mim. E aqui está a filha do pastor Rony, ó. Filha do pastor Rony, que eu até brinquei com ela, que no domingo ela falou: pastor, deixa eu ir para a boca, deixa eu ir para a boca, deixa eu ir para a boca. E quem vinha no lugar dela era o pastor Jordão, que também passou por aqui. Pastor Jordão, que está hoje na cidade de Plácido de Castro. Mas ele atrasou. Eu falei: Débora, sua oração é muito forte, menina. Aí ele atrasou, falei: não vou esperar o pastor. Falou: Débora, quer ir? Quero. Então veio, ela é a filha do pastor, está aqui conosco. Manda uma bênção para eles aqui, pessoal. Jesus, obrigado pela vida da Débora, pela vida do pastor Eclesiastes, pela vida do pastor Rony, pela vida do pastor Rubens. Meu Deus, também pela minha vida. Que daqui a pouco, quando voltarmos, o Senhor vai na frente abençoando em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Vamos aplaudir por eles. Obrigado, irmãos. Agora, só para fechar, depois eles vão estar lá na saída uns minutinhos. Quem é da época deles pode dar um abraço, pode tirar foto, fica à vontade. Mas só para terminar, eu quero fazer uma última oração agora por um grupo especial de pessoas. Quem, pastor? Aquelas pessoas que hoje querem se render aos pés de Jesus. Mas antes de eu fazer essa oração, Números 14, 28 diz assim, olha: e disse-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor. O que é que o Senhor mandou falar, pessoal? Que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vamos repetir? Disse o Senhor: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vou simplificar o mesmo versículo. Aquilo que você falou hoje na oração é o que Deus vai fazer. Eu não sei o que você falou, mas o versículo diz: disse Deus a Moisés: fala para este povo que aquilo que eu ouvi eles falando é o que eu vou fazer. Eu não faço ideia do que você falou. Agora cuidado, hein? Se você pediu mal, vai receber mal. Mas se você pediu certo, Deus vai te atender em nome de Jesus. Antes de eu fazer a oração final e o pastor Edivaldo assumir aqui o microfone, eu senti de fazer uma oração hoje por você que precisa. Não é você que quer, porque talvez você nem queira. A vergonha está falando mais alto. Mas é você que diz: pastor, eu preciso hoje entregar a minha vida para Deus ou me reconciliar com Jesus. Existe um demônio que faz a pessoa ficar com vergonha. Pastor, a cidade não é tão grande, o que é que vão falar de mim? Que você agora é de Deus. Amém? Você não tem que ter vergonha de se reconciliar. Você não precisa falar para mim qual foi o erro que você cometeu. Mas eu queria que você não perdesse essa chance. Daqui a 3 minutinhos eu vou passar o microfone, eu vou parar e o culto vai terminar. E você vai sair daqui do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, não. Decida hoje: Deus, hoje eu quero me reconciliar com Deus. Hoje eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. O que é isso, pastor? É virar crente? Não, crente você já é, você está aqui dentro. Se você não tivesse, se você não fosse crente, você não estaria aqui, rapaz. Você só está aqui porque você crê que existe Deus. Então para com essa mania: não quero virar crente. Você já é crente e não sabe, senão você não estaria aqui. Se você não fosse crente, você não estaria aqui dentro. Você já é uma pessoa que crê em Deus. Mas não basta só crer, você tem que confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou lhe fazer uma pergunta, talvez a mais importante da sua vida. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ou se reconciliar? Você diz: pastor, eu já dei a vida para Jesus, mas eu dei umas escorregadas aí, e eu quero que Deus me perdoe. Eu sou homem de Deus para orar por você. Você quer? Pastor, eu quero.
sai do seu lugar, vem aqui na frente do altar. Só quem quer dar a vida para Jesus ou quem quer se reconciliar. Você quer? Vem cá na frente do altar. Tenha vergonha não. Tem alguém que quer hoje se reconciliar com Jesus? Alguém que quer hoje dar a vida para Jesus? Quando criança eu cantava uma música da harpa que dizia assim: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amanhã pode ser. Amanhã pode ser muito. Hoje Cristo te quer te salvar. Tem mais alguém? Em nome de Jesus, não deixa o bicho da vergonha te atrapalhar. Tem mais alguém? Eu vou terminar aqui. Ah, pastor, depois eu peço. Depois eu nem oro. Vamos aplaudir a Jesus por essas pessoas. Amanhã pode ser muito tarde. Venha, venha. Hoje Cristo te quer te salvar. Para terminar, amanhã pode ser. Amanhã pode. Hoje Cristo, hoje lhe salvar. Mais alguém? Pai, eu não poderia ir embora sem fazer essa pergunta tão importante. Aqui está, meu Pai, essas duas pessoas que hoje estão colocando a vida diante do altar, pela primeira vez ou se reconciliando. Eu não sei, ó Deus, até onde essas pessoas caíram. Eu não sei até onde essas pessoas foram. Mas eu acredito, ó Pai, num Deus que é perdoador e misericordioso. E eu oro, ó Deus, pela salvação deles, ó Pai. Salva-os, ó Deus. Escreva o nome deles no livro da vida. Pai, que eles sejam reconciliados, que eles sejam abraçados, ó Deus, por Deus e pela igreja. Pai, abençoa-os em nome de Jesus e que eles sejam salvos. Eu oro pela salvação deles. Eu oro pela bênção na vida deles, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém e aplauda Jesus. Irmãos, eu lhe pergunto, valeu ou não valeu você ter vindo aqui hoje? Daqui a pouquinho eu volto para minha terra. Eu sou paulistano de nascimento, acriano de coração e apaixonado por Deus. E se você diz, pastor, eu quero acompanhar suas mensagens, basta você ir nas minhas redes sociais, todas elas são iguais. Denilson Silva PR. Todo final de mês eu faço uma semana de live. Nas lives chega a dar 4, 5. O mês passado teve uma noite que deu 8.000 pessoas ao vivo na live. 8.000 pessoas. Não é só do Acre, claro. Live é do Brasil e do mundo todo. Mas se você ainda não me acompanha, vai lá no meu perfil, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Pastor, o que o senhor faz? Todo dia eu prego Jesus. Você não vai me ver falando de político, nem de música, nem de festa, nem de guerra. Você vai ver lá eu só falando de fé, de Bíblia. E de vez em quando eu coloco a foto da minha família, que eu sou apaixonado pela minha família. Mas lá de vez em quando eu coloco uma vez por mês, 2 a foto da minha família. Do resto é Bíblia, 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 Bíblia. Denilson Silva PR, se inscreva, é de graça e seja abençoado em nome de Jesus. Pastor Edivaldo, vem cá, já vou te dar o microfone. Vamos mandar mais uma bênção para o teu pastor, pessoal. Jesus, obrigado pela vida do pastor, da esposa, da filha, dos filhos também, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa multiplicar na vida dele, ó Deus, toda sorte de bênção. Os filhos naturais, a filha e os filhos espirituais. O Senhor é poderoso, ó Deus, naquilo que faz, para honrá-lo, para multiplicar e fazer transbordar sobre ele o teu favor. Eu o abençoo como ministro da tua obra e que ele seja um canal de bênção aqui em Boca do Acre para abençoar esse povo em o nome de Jesus. Pai, usa o teu servo ainda mais para a glória de Deus.
Amém. E aplauda a Deus. Obrigado, pastor. Calma aí. Vamos devolver a oração, né, pessoal? Vamos orar pelo nosso chefe também aqui. Chefe é um dialeto que a gente usa lá. Perdão, pastor. Vamos orar também pelo nosso pastor Denilson, né? Amém, pessoal? Estenda as mãos para cá. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela vinda do teu filho aqui, Pai. Este homem que veio não só para a boca do Acre, mas para esta região aqui, o Acre inteiro, algumas partes do Amazonas. Que o Senhor continue usando ele, Pai, poderosamente, como o Senhor tem usado, ó Deus. Que cada dia mais, Pai, através da palavra dele, Pai, através das ministrações, almas sejam resgatadas, salvas e libertas, ó Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida dele grandemente, poderosamente. Abençoe, Pai, a família dele, Pai, a esposa, os filhos e toda a família, Pai, em nome de Jesus. Ah, meu Pai, que o ministério dele cresça cada dia mais. Assim como ele disse, não existe só os filhos físicos, mas os filhos espirituais. Ah, meu Deus, que ali na nossa sede, Pai, ele continue sendo também esse canal de bênção, Pai, ali que tem levado pessoas a se render a Ti, Pai. Que a bênção esteja com ele por todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E o convite já está feito, sim ou não? Próximo ano já está convidado. Amém? Novembro do ano que vem. Talvez seja antes, aí se a gente fizer um aniversário da igreja. Amém, pessoal? Glória a Deus. Só um pouquinho eu vou encerrar. Sente aí 2 minutinhos. Glória a Deus. Traz a banda aqui. Cadê o pessoal do ministério? Vamos encerrar com louvor. Vocês saindo ouvindo louvor. Mas deixa eu dar um recadinho especial. Quarta-feira, amanhã, é reunião das mulheres que vencem. A partir das 19h30. Aqui na nossa sede, todas as terças, tem a reunião das mulheres que vencem. Quem é a mulher que vence aqui? Quem é a mulher derrotada aqui? Só quem é a mulher que vence, levanta a mão aí. Então, todas as terças tem um culto das mulheres que vencem. Aqui a ministra Catrine, né, que está à frente aqui, junto com as irmãs de fé aí, em nome de Jesus. E daqui uns dias vai ter a confraternização das mulheres que vencem. Na quarta-feira, eu tenho aqui a quarta-feira da família, né, onde eu prego aqui às 19h30. Estamos naquela campanha poderosa, né, varrendo o mal de dentro da sua casa. Simbolicamente nós entregamos uma vassourinha como essa, amém, que a pessoa leva para casa, e ali é só um ato de fé. Para quê? Para ela orar pela casa dela, para ela orar pela família dela. E uma irmã essa semana me contou um milagre, que ela diz que depois que ela fez a campanha, na segunda campanha, ela, na oração, a casa dela, ela disse que sentia, quando ela entrava dentro de casa, ela sentia um aperto muito grande, um incômodo muito grande. Depois que ela começou a orar dentro de casa, todos os dias, fazendo a campanha, acabou aquele incômodo, acabou aquela opressão. Amém? Na sexta-feira eu estou aqui, cura e libertação total. O Senhor é meu escudo, Ele que me protege, Ele que me livra, Ele que me guarda. De quê? De todo mal. O Senhor é o meu escudo. Simbolicamente eu entrego um escudo de papel para a pessoa levar. Mas aquele dali não é que vai proteger ela, é as orações que ela vai fazer. Amém? O motivo das campanhas é levar a pessoa a orar. Não orar só na igreja, orar em casa também. Aí eu tenho ensinado, na quarta-feira você pega a vassourinha, você vai limpar a casa. Em vez de você colocar lá um jornal que só fala mataram 10 e 50 estão amarrados, você bota um fundo de oração e vai orando lá e varrendo sua casa. Em nome de Jesus, essa casa é de Deus, essa família é de Deus, essa pessoa é de Deus. Você canta até aquela música do Lázaro, né? Tudo é de Deus. Amém? Então o escudo é para quando você olhar para aquele escudo, você saber que você tem um Deus. Você saber que tem um Deus que lhe guarda, que lhe protege, que vai lhe livrar dos dados inflamáveis do inimigo. Então o escudo que eu entrego é para lembrar você que você precisa ser uma pessoa de Deus e de oração. Amém? No domingo eu estou aqui às 8 da manhã, quando também às 19 horas, domingo da profecia. Deus disse para Ezequiel, profetiza sobre profetiza sobre os ossos secos. Deus mandou Ezequiel falar com mortos. Deus mandou Ezequiel falar com ossos. O que o Ezequiel disse? Quando Deus perguntou, poderão reviver esses ossos? Às vezes as pessoas perguntam, aquele teu marido tem jeito?
Aquela pessoa tem jeito? A sua vida tem jeito? O que você responde? O que o pastor acabou de pregar? Né? A pessoa, em vez... O que o Ezequiel disse? Senhor, tu sabes tudo, tu podes tudo. Qual é a nossa resposta? Quando alguém perguntar por nós, será que tem jeito para o teu marido? Será que tem jeito para a tua esposa? Deus sabe que pode, e eu creio que pode, e Ele vai fazer. Amém? Então, domingo ao domingo, nós estamos aqui profetizando. Aonde há morte, vai haver vida. Aonde houver separação, vai haver união. Aonde houver miséria, vai haver prosperidade. Profetizando segundo a palavra de Deus. Domingo que vem agora é especial, Santa Ceia do Senhor Jesus. É a penúltima Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu vou estar começando um grande ato de fé, e já vai estar aqui um painel, vai ter um painel aqui. Amanhã, Luciano? Amanhã vai estar posto aqui o painel. Eu quero começar essa campanha, que ela vai até o último dia de dezembro. Amém, pessoal? Qual é o tema? Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jeremias falou isso. Um filho se nasceu, um filho se nos deu, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo que você precisa para ter paz é esse príncipe, é Jesus na sua vida. Mas eu entendo que Jesus foi um príncipe que virou rei. Rei Jesus. Deus vai transformar a sua vida. O rei, se você olhar, ele é maior do que o príncipe, sim ou não? Você vai ser maior do que você é hoje. Deus vai fazer você muito maior do que você é hoje. Então, nessa Santa Ceia, no ato de fé, o pastor estava pregando ali, e desde de manhã algo estava queimando no meu coração, e o pastor pregou e confirmou na hora da oração o que Deus tinha colocado para mim. Eu falei até para o irmão que eu fui dormir 3 horas da manhã. Agora eu entendi, Deus estava me incomodando para mim orar por esse ato de fé. Simbolicamente eu vou pedir para os obreiros entregar um copo vazio para você. Talvez o seu copo está vazio, a sua vida está vazia, sua família está vazia de amor, de paz. Talvez até sua conta bancária está vazia, você está endividado. Mas Jesus, no Salmo 23, Deus disse que, o salmista diz que Deus encheu o cálice dele de uma forma que transbordou. Foi o tema do fechamento do mês. O Senhor é meu pastor, Ele vai encher o meu cálice e vai fazer transbordar. Eu quero entregar um cálice para você que crê em Deus, que confia em Deus. É um copo comum. Eles vão passar entregando aí, você vai pegar. Você que congrega na nossa igreja lá na Rua Canaã, você vai levar lá na nossa igreja na Rua Canaã. Você que congrega lá no Piquiá, você vai levar lá no Piquiá. Amém? E quando você chegar na igreja, na porta da igreja, presta atenção quem prega na Canaã e quem prega lá no Piquiá. Vai ter uma pessoa com vaso de água na mão. E ele vai encher esse copo. Amém? Antes de entrar na igreja, você vai segurar aqui. E ele vai encher até transbordar. Esse transbordar significa: Deus vai transbordar de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Você não vai se molhar, você vai segurar com a ponta dos dedos. Um obreiro vai derramar água dentro dele. Simbolicamente, na hora que ele derramar, ele vai parar. Quando ele estiver transbordando, o obreiro vai profetizar. Esse transbordar serão bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga graças a Deus. Então quem crê, pegue o copo, guarde com carinho, e domingo você traz. Domingo, lá na porta da igreja, eles vão estar lá, os obreiros com vaso de água. Você não vai beber da água, você só vai segurar o cálice para ele encher até transbordar, em nome de Jesus. 8 da manhã, como também às 19 horas, é na entrada da igreja. Os obreiros nem sabiam disso, eles estão sabendo agora. Amém? Glória a Deus. Pegue aí e você vai trazer, você vai segurar. Lembrando que domingo agora é a nossa penúltima Santa Ceia do ano. Novembro vai ser a nossa penúltima Santa Ceia. E a preparação para grandes coisas que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. 8 da manhã, como também às 19 horas. Prepara um louvor aí para finalizar, em nome de Jesus. Já tinha preparado ou não, tá? Tem preparado aí?
Então pode começar em nome. Fique de pé em nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez os pastor Denilson, os pastores que aqui estão, em nome de Jesus. Pastor Rubens, meu amigo, né? Pastor Rubens chegou ali e me deu um abraço, estou com saudade do senhor. Amém. A gente batia muito papo lá na sede lá. Amém. Você está convidado para estar conosco aí, né? Num evento jovem, no próximo congresso jovem. O senhor e sua esposa. Em nome de Jesus. Amém. Pegue o cálice aí. Segure com fé. Você vai guardar em casa. E você vai trazer domingo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa todo mundo pegar. Pode começar o louvor aí. Depois eu abençoo eles para eles irem para casa. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não consigo. Eu paro quando não existe. Sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Só quem pertence a Deus faz assim, ó. Agradeço, Deus, por todo inferno. Eu sei que sou ruim e nem desanimar. Então naquela mãe que não desistiu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Não vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força de louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força de louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Com a mão levantada, diga para ele agora que você pertence a Deus, você não pertence ao mundo. Que você pertence a Deus, que Deus Ele é teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Jesus, que assim seja, Pai. Que o Senhor seja o Deus de cada vida que está aqui, de cada pessoa, Pai. Que o Senhor seja o Deus da casa dela, Pai. O Deus lá no trabalho dela, Pai. O Deus aonde ela estiver, aonde ela for, meu Pai. Que o Senhor seja Deus na vida dela, Pai. O Deus que prospera, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que une, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Leva eles em paz, livrando de todo o mal, de toda a potestade do mal, de toda a potestade do inferno, Pai. Que a tua mão esteja sobre todos, sobre cada um, sobre cada esposa, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho, sobre cada criança, sobre cada jovem, sobre cada pastor, pastora, obreiro que aqui está, Pai. Que a tua mão esteja sobre eles, ó Pai. Porque somente debaixo da tua mão nós podemos ter a certeza, Pai, da vitória. Poderemos ter a certeza, Pai, que estamos guardados, que estamos protegidos. Oh, meu Deus, que a bênção do Senhor esteja com todos. Em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo.
Diga graças a Deus e aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. 2 minutinhos. Vem cá, irmão. Deixa eu abençoar o irmão que está aniversariando. A esposa dele pediu oração. Glória a Deus. Amém. Se tiver mais alguém aniversariando aí, aproveita aí a carona. Sobe aqui, irmão. Em nome de Jesus. A esposa pediu oração pelo esposo que está aniversariando. Seu Batista, o atleta de Cristo. Eu e seu Batista, nós batemos bola ali. Quando nós jogamos no mesmo time, não tem para ninguém. E o nosso passe é caro, né, seu Batista? Estenda a mão para cá. Querido Deus, amado Pai, te apresentamos a vida do teu filho, ó Pai, que completando mais um ano de vida. Que essa data venha se repetir, Pai, por vários anos, longevidade e santidade. Que a bênção do Senhor esteja com ele, ó Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a família dele. Que ele continue sendo esse instrumento, Pai, esse vaso nas tuas mãos, para honra e glória, Pai. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que ele merece. Olha para o seu irmão e diga assim, ó. Você entendeu? Você não vai parar. Pergunta para ele, não. Você entendeu? Você não vai parar. Pois a ordem é chegada. Diga, ordem de quem? A ordem é de Deus. Se eu dizer uma coisa para vocês, quando Deus me deu uma ordem, naquele mesmo dia eu chego para o meu patrão e digo assim, bate as minhas contas agora. Ele falou, você está louco? Eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu digo, eu não estou pedindo dinheiro, eu estou pedindo as contas. Amém, pessoal? Eu abri mão de tudo. Porque eu sabia que a ordem de Deus era para mim subir no altar. Já vai fazer 20 anos. Não pare. Falta pouco. Confia, acredita. Deus é contigo. E aplauda Jesus. Amém? Dê uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. Vão na paz, vão com Deus. Em nome de Jesus. Entregue os pedidos de oração para os obreiros, tá?